Opa, peguei ele de surpresa. Hoje eu tô na surpresa. Ô, Glória, tô gostando disso. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Boa noite. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, a toda a igreja. Amém. Hoje eu vou falar de oferta. E a oferta não significa só esse momento em que a gente coloca, né, o valor aqui no... Como é que chama? Gasofilácio? Né? A oferta na vida de um cristão é tudo o que ele faz durante a sua vida. A sua oração é uma oferta, o seu jejum é uma oferta, né? A sua leitura da palavra é uma oferta, a sua evangelização é uma oferta para Deus. Amém? Amém. Bem como uma palavra de baixo calão também é uma oferta. É uma oferta ruim. Não é bem como maltratar alguém também é uma oferta ruim. Então, o que eu busquei hoje na palavra de Deus não foi a respeito de promessas de Deus para a sua vida, porque você é um ofertante, porque você é um dizimista. Eu acho que a gente, por pouco que conheça a Deus, independente do tempo da nossa caminhada, né? A gente acha em qualquer parte aqui, qualquer capítulo, qualquer versículo, a gente encontra várias promessas quando Deus ele fala sobre oferta. Ele fala que vai te restituir, ele fala que vai abrir as janelas dos céus, vai abrir as portas, vai te prosperar, e por aí vai. Né? A questão do que Deus vai fazer, aí é com Deus. Ele sabe o que faz. Ele é Senhor, Ele é soberano. Amém, pessoal? Ele não está aqui, ou cuidando da gente, querendo o pior para a gente. Ele quer sempre o melhor para cada um de nós. Não é mesmo? Né? Se não fosse assim, Ele não teria dado a maior e melhor oferta que Ele deu, que foi o Senhor Jesus, por nós, mesmo ainda sendo pecadores. Então, eu quero ler aqui em Provérbios 3, versículo 9. Eu quero falar de como é o ideal para se ofertar e também para dizimar. Todos acharam? Provérbios 3, versículo 9. Posso ler, pessoal? Amém. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Ponto. O versículo 10 já é a resposta de Deus. O livro de Provérbios, ele foi escrito, a maioria dos provérbios, né, por um homem mais sábio até hoje. Depois dele não haverá outro, que foi Salomão. E é uma grande dica aqui. Honrar a Deus com os teus bens e com as primícias. Por exemplo, quando a gente for dar o dízimo, a primeira coisa, a gente recebe um salário, algum dinheiro passa na nossa mão, a primeira coisa é separar o dízimo. Amém? Não é pagar e o que sobrar, se der, eu vou tirar o dízimo. Essas são as primícias. Eu aprendi já há alguns anos atrás e tenho praticado e tenho visto a resposta hoje na minha vida e na vida da minha família. Como Deus tem cuidado e cumprido com todas as promessas que Ele traz para a gente aqui. Amém? Amém. Então, basicamente, com relação ao dízimo, é isso. Tirar das primícias. A primeira coisa que você faz. O cuidado com que você separa o seu dízimo. Se é do bruto ou se é do líquido, aí
Aí eu acho que é uma dúvida que a gente tira num atendimento, por exemplo. Eu, particularmente, tenho visto, pelo que eu tenho ouvido, né, durante esses anos, que a gente deve tirar o dízimo do líquido. Mas do líquido, quando eu digo do líquido, por exemplo, aqui a gente paga aposentadoria, né? A gente paga uma série de outras coisas. Então, se você dá do bruto, praticamente, da sua aposentadoria, você já está dando dízimo. E quando você for receber a sua aposentadoria, você já deu dízimo. Né? Então, continua dando do líquido. Agora, se é descontado, por exemplo, o seu aluguel, aí não, né? Você vai ter que acrescentar naquele valor líquido o valor do seu aluguel para que você dê o dízimo. Amém, pessoal? Amém. Agora, com relação à oferta, eu achei muito interessante que tudo, desde o início até agora, a palavra que a Amanda trouxe para a gente também, eu ia citar, né? Porque quando a gente tem um propósito de ofertar, né? Em cima desse propósito, qual o propósito? Ultimamente eu estou dizendo muito isso, né? Tem um propósito para fazer, mas qual o propósito desse propósito? Por exemplo, você vai ofertar, nós vamos ofertar, as promessas de Deus, a gente não precisa discutir, como eu já havia comentado, né? Mas a questão é como a gente vai ofertar. Qual a intenção do nosso coração? É para ser abençoado? Então, a intenção não é boa. Porque isso Deus ele já vai fazer. Né? A intenção é resolver uma causa. Isso não é prioridade. Porque Deus ele cuida de todas as suas áreas. E a prosperidade de Deus não significa você ter dinheiro, ter recursos financeiros. Prosperidade de Deus é a tua saúde, a tua família. São todos os teus caminhos abençoados. Amém? Amém. Então, essa palavra que a Amanda leu para a gente foi depois que Salomão ele ofertou 1000 holocaustos a Deus. E Deus apareceu para ele, pede o que você quiser. Naquele momento, o coração de Salomão estava tão voltado a Deus, em fazer a vontade de Deus, que ele pediu sabedoria para conduzir o povo dele. Então, esse coração agradou de tal maneira o nosso Deus, que ele falou, por que você não pediu riqueza? Então, eu vou te dar a sabedoria que você pediu, a direção, e também vou te dar riqueza e prosperidade. Tanto é que ele foi sábio e próspero, rico, né? Que depois dele não haverá outro. Não houve outro. Então, quando a gente for ofertar, a oração que a gente tem que fazer não é, meu Deus, abençoa os meus caminhos, né? Eu quero ser um empresário, ser isso e aquilo. Não, se você tem, eu ouvi um pregador falando isso, se você tem um chamado para ser rei, Deus vai te prosperar, te abençoar como rei. Se você vai ter um chamado como sacerdote, Deus vai te abençoar como sacerdote. O que é um chamado para ser rei? O chamado para ser rei é aquele que vai sustentar o sacerdote. É para esse que Deus vai dar condições de ser um empresário, de abençoar os caminhos, para abençoar a obra de Deus. Amém, pessoal? Amém.